Boa tarde, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Isabel, Maria, Aleb, Caio, Miguel, Davi. Estão todos bem? E a mamãe, papai de vocês, os irmãozinhos. Davi, mamãe grávida de um irmãozinho ou irmãzinha, né? Que a gente não sabe ainda. Quer dizer, não sei se você sabe. Mas tá tudo bem? Eu espero que esteja assim muito bem, todos vocês. Estou com muita saudade. E hoje nós vamos ter a disciplina de História. Né? Então nós vamos começar a unidade 2. Nós vamos ter muita coisa interessante nessa disciplina. E nós vamos começar com a moradia. Então a moradia tem vários itens que nós vamos falar sobre a moradia. Então esse primeiro dia de hoje que nós vamos ver a construção do nosso espaço e o direito à habitação, que é de todos. Não é isso? Todos nós temos direito à habitação, não é verdade? E nós vamos ver sobre a construção. Por que que nós construímos nossas casas? Porque a moradia é importante para nós. Por quê? Porque nós não somos animais irracionais. Porque os animais irracionais, eles se defendem, né? Na mata, se defendem onde eles estão, onde eles habitam. E nós, seres humanos, precisamos das nossas moradias para nos defender, porque dentro da nossa casa, quando a gente está dentro da nossa casa, não acontece nada. Então, por isso que nós temos as construções. Então, por isso que nós temos as nossas casas. Então, aí na página 48, tem um texto. Eu vou ler para vocês e nós vamos estudando e interpretando, tá certo? Porque isso aqui tem que ser lido com muita dedicação, com muito carinho e devagar para a gente entender, tá bom? Então vamos lá. A construção do nosso espaço. Agora nós vamos estudar a transformação do espaço natural ocupado pelo homem, ou seja, a construção do espaço humano. Então, nós temos que ter o cuidado, por isso que quando a gente vai fazer uma construção de uma casa, o que se precisa ter? Primeiro, nós vamos lá na prefeitura. Primeiro, nós temos que ter o lote, não é? Faz-se o loteamento, tem o lote lá, o terreno para a gente construir. Vai na prefeitura, tira-se o apídice, é um documento que todos nós precisamos para construir as nossas casas, não é? Fazemos as nossas plantas, né, com engenheiro. Então, tudo tem que ser tudo legalizado, ok? O ser humano, diferentemente de outros animais, precisa mudar o espaço que ocupa para poder sobreviver. Vocês podem perguntar, por quê? Simples. O homem é um ser muito frágil. Não possui mecanismos naturais de proteção contra os ataques de outros animais. Por isso, se adaptou a essa fragilidade utilizando a razão. Por exemplo, se não temos garras para nos defender de um ataque de uma onça, criamos uma lança. Entendeu? Então, o que eu estava falando para vocês, os animais, eles se defendem, né, com as garras. Então, e nós, seres humanos, nós não temos como defender, né? Então, por isso que nós construímos nossas casas. Agora, podemos nos defender do ataque de outros animais também. Seria desagradável não termos uma casa para morar. Sem ela, não haveria proteção contra o sol, a chuva e estaríamos sempre em perigo. Nos dias atuais, são muitos os tipos de moradia
e sempre varia de acordo com o local onde são construídos. Então, o que eu estava falando para vocês? Nós precisamos nos proteger, inclusive do sol e da chuva. Por isso que nós construímos nossas casas. Então, aí no livro de vocês, tem vários tipos de moradia. E mais embaixo aí, olha só. No Brasil existem muitas pessoas que não têm moradia. Vocês sabiam disso? Qualquer coisa, faça uma pesquisa para vocês saberem. Muitas pessoas não têm moradia no nosso país. Vivem sem teto. Isso que é chamado sem teto, onde não tem moradia. E a nossa Constituição, ela tem um artigo que fala sobre isso. Então, quer dizer, nós temos esse direito. Mas por que a gente não tem a moradia? Por que tem algumas pessoas que não têm? Olha só, eu vou ler para vocês, prestem atenção. No artigo 6º da nossa Constituição, a nossa Constituição, ela tem vários artigos dos nossos direitos e os nossos deveres. E o artigo 6º ele fala sobre isso, que é o direito da moradia. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, olha só. Então, nós temos esse direito. Só que tem muita gente que não tem, que mora de qualquer jeito, debaixo de uma lona. Vocês sabiam disso? Então, vamos pensar nisso. Por que essas pessoas estão vivendo desse jeito? Por quê? Baixo salário, que a gente sabe. Então, assim, muitas coisas interferem nisso aí. Então, vamos pensar nisso. E depois nós vamos fazer um trabalho sobre isso, tá bom? E na página 49, eu vou ler para vocês sobre o direito à habitação, que é de todos, não é? E olha só, pelas figuras que vocês têm no nosso livro, você pode observar como que as pessoas estão vivendo. E isso é realidade. Não é só figura aqui do livro, não é? Está na Constituição brasileira que todos os brasileiros têm direito à moradia. Infelizmente, no Brasil, esse ainda é um sonho de muitos. Muitas pessoas com dificuldades financeiras trabalham todos os dias para conquistar esse direito constitucional, mas poucos conseguem. De acordo com as normas estabelecidas pelos municípios, as casas, para serem construídas, precisariam de autorização especial da prefeitura, chamada de habite-se. É o que eu estava falando com vocês. Precisa ter o loteamento aprovado e tudo legalizado. O terreno, né? Aí vocês têm que pegar a autorização da prefeitura, com planta, né? Deixando isso, o loteamento ele precisa ter o local que ele deixa para praça, para igreja. Então tudo isso precisa ter um loteamento. Tem que ter área, tem que ter a floresta, né? O verde precisa ter tudo isso. Então assim, coisas às vezes que não acontecem. E de acordo com as normas estabelecidas, certo? E ainda fala, no entanto, muitas construções não possuem essa autorização e são realizadas de forma irregular. Exatamente isso que acontece em muitos lugares do nosso país. Olha só, vocês viram que nós precisamos do habite-se. Para isso, já falei, terreno, né? Todas as legalizações, e nós vamos precisar dos profissionais. Quais são? Pensa. Primeiro,
mais a planta, ver o que nós podemos fazer, né, naquele lote, naquele terreno. Depois, o arquiteto, né? O arquiteto vai ver toda a harmonia da nossa casa, como que nós vamos querer que seja, né? Para ficar uma casa bem gostosa de se morar. Depois, o construtor, pode ter um construtor. Aí depois nós vamos precisar do pedreiro, né? Eletricista, que a gente veio colocar toda a nossa iluminação, para ficar assim uma iluminação boa para vocês estudarem, não é? É para isso que a gente precisa, de uma boa iluminação. Do servente, né? Que o servente vai ajudar para carregar o tijolo, as pedras, né? E ajudar o pedreiro, né? Que é o servente que auxilia o pedreiro. E daí por diante, porque depois nós teremos o acabamento, quem vai colocar o piso, né? Quem vai colocar a pintura, fazer a pintura, né? Então nós vamos precisar de vários profissionais. Então vocês estão vendo que da moradia não é só a casa em si. Para ficar uma casa perfeita, onde a gente possa morar, muitos profissionais vão passar, não é? E agora, para terminar nossa aula, tem atividade. Ah, vocês acharam que eu tinha esquecido? Não esqueci. Hoje eu só vou pedir uma atividade. E eu sei que vocês vão fazer assim. Não está aqui no livro. Vocês vão fazer para mim um cartaz. O que eu quero nesse cartaz? Vocês vão colocar quais os tipos de moradia que nós temos. São várias, não é? Vocês vão procurar figuras, né, em jornais, revistas, alguma coisa que vocês tiverem em casa e fazer um cartaz bem bonito. Porque na próxima aula nós vamos fazer uma exposição para ver quais os tipos de casa que nós temos, que a gente pode estudar sobre essa casa, qual material que nós gastamos nessa casa, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula com os cartazes excelentes que eu tenho certeza que vocês vão trazer pra gente, tá bom? Beijo, até amanhã.